Então, pessoal, tava vendo aqui um post bastante esquisito do Danilo Gentili, né? Se bem que no caso de esquisito, eu acho que se você colocar no âmbito de gente do MBL falática é ótimo, fanática pelo Jair Bolsonaro, né? Acho que não seria tão esquisito assim, né? Mas enfim, ele fez um post aqui, né? O que foi na manhã de Natal, inclusive foi na madrugada de Natal, né? Isso aí foi às 4h51 da manhã, no dia 25 de dezembro, né? Mas antes disso aí, ele fez esse post baseado, né, num outro post aqui, ele inclusive havia cotado, né, do A Direita do Pai, que ele havia comentado, inclusive também foi sobre o Danilo Gentili, né, aqui o que o Gentili havia escrito antes. Nunca imaginei ler algo assim a meu respeito na imprensa. Obrigado ao jornalista pela análise. Não estou acostumado a não ser xingado. Mas por que as pessoas te xingam então? Então, o cara que havia feito essa matéria aqui, né, do jornal O Tempo, deixa eu dar uma olhada aqui. André Romano, jornalista, escritor, repórter do Observatório. O Observatório da TV faz parte de um daqueles sites ali que falam muito de fofoca, né? Mas enfim, não sei se esse cara é da direita ou da esquerda, eu acho que deve ser da esquerda, né, se bobear. No Rio de Janeiro, responsável pela cobertura de eventos e produção de conteúdo sobre novelas, da esquerda mesmo. Por mérito próprio, Danilo Gentili se firma como o maior apresentador do país. Com humor afiado e linguagem direta, o comunicador do SBT se consolida como o nome mais autêntico, livre e influente da televisão brasileira. Eu tenho as minhas ressalvas, cara, em relação a isso aí, mas, enfim, isso aí é a opinião do cara, né? Aqui, né? Aí o que a direita do pai havia escrito. Sem esposa, obviamente que ele tá falando do Gentili, né? Sem esposa, sem amigos, sem verdadeiros amigos. Isso aqui ele está citando os diversos casos de supostos amigos que haviam passado o Gentili para trás, né? Você pega que, ó, tiveram dois casos emblemáticos nesse ano, né? E foi envolvendo aquela Juliana Oliveira, que inclusive é uma gordinha boa, né? Na minha opinião, eu pegaria ali. E teve o, entre aspas, humorista lá chamado Bruno Lambert, que estava desviando dinheiro, certo, do bar temático que o Gentili tem, né? Tava desviando dinheiro e ficou assim por um bom tempo, né? Certo, então você saca que o Gentili ele tem um dedo podre para amigos, né? Por mais que as pessoas possam citar que, olha só, mas ele trabalhou com a Juliana durante muito tempo, sim, cara. Mas de qualquer forma ela havia aplicado uma certa traição, né? Tá certo que o Gentili ele não gosta do Otávio Mesquita, né? Mas de qualquer forma o nome dele tá atrelado ao dela, né? Então, e você pega outra coisa estranha, cara, é essa prática do Gentili de ficar gravando conversas que tem com os próprios amigos, né, cara? Aí fica até difícil de confiar num cara como esse, certo? Eu acho que a maior parte das pessoas, eu acho não, tenho certeza disso aí, a maior parte das pessoas que tem amigos, né, não iria ficar gravando conversas para que, tô guardando isso aqui, para que o que futuramente ocorra aí alguma coisa aí que envolva o meu nome, né, de qualquer forma, certo? Aí eu já tô com áudio aqui, aí é só soltar e pronto, as pessoas vão acabar sabendo da verdade. Se o sujeito é tão desconfiado assim, prova que ele mesmo, né, não é tão confiável, cara, para se ter como amigo. Mas é claro que não justifica, né, o que fizeram contra ele, né? Não justifica. Aqui, sem esposa, sem filhos, sem verdadeiros amigos, tua vida de anti-bolsonarista é triste. Inclusive o Gentili, ele tem uma certa prática que boa parte do pessoal da alta cúpula do MBL, eu acho que a maioria, cara, também propaga, né? Que é de ser gente da minha idade sem filhos. Tirando o Guto Gastarias e o Ricardo Almeida, né? Que é aquele muçulmano que havia comentado em live que tinha sido estuprado por uma súcubo. Ninguém ali tem filho, cara. E se bobear, boa parte ali não deve nem ter um contato expressivo com a própria família, certo? Mas enfim, cara, esse pessoal aí não pode se colocar como direita a partir disso aí também, né, cara? E também a partir do momento em que eles comentam que, mas acontece que você deve falar a mesma coisa sobre o Jair Bolsonaro, já que ele passou por 3 casamentos e tudo mais.
Cara, você até poderia citar que pela igreja, né, o que o Bolsonaro fez seria errado, né, que o divórcio é errado, porque o casamento é para sempre, né, e tudo mais, mas o próprio Jair não é um católico praticante, ele não é. E ainda mais, ele se casou com uma evangélica, né, se casou com uma protestante. E ao contrário dele, ela é, né, uma crente, uma cristã praticante, né? Certo? Mas se você for falar na questão envolvendo o próprio Jair, né, somente ele, pô, ele não é católico praticante. Eu também concordo que o casamento deveria ser para sempre. Né? Se dependesse de mim, em relação a esse ponto aí, cara, seria, né, seria assim como nos tempos antigos, seria assim para sempre, cara. Envolvendo, né, o bojo do cristianismo, certo? Mas enfim, aqui o que comentaram para esse à direita do pai. Deixa o Carlos Bolsonaro ser feliz com o primo dele. Cara, tipo assim, quando as pessoas insinuam que o Carluxo teria uma relação homoafetiva com o Léo Índio, eu fico imaginando, ok, o pessoal vai zoar mesmo, né? Ele vai zoar mesmo. Mas eles meio que se assemelham àquelas garotinhas, né? Que vivem, entre aspas, chipando aquelas duplas de amigos, de irmãos aí que você vê em séries, em filmes, em desenhos e animes, né, e tudo, certo? Tipo aquele pensamento, vocês têm que ficar, vocês têm que ter algum relacionamento, vocês têm que transar e tudo, e é tudo, entre aspas, chipando pessoas do mesmo sexo, certo? Mas eu acho que a maior parte das pessoas que fazem essa insinuação aí pra cima do Carluxo e pro Léo Índio são pela zoeira mesmo, né? Eu até poderia citar aqui, olha só, cara, o Carluxo tem uma filha, mas isso aí não quer dizer nada, cara, ainda mais hoje em dia. O que mais você tem aí é gay, tem filha, né? O cara que até pouco tempo era hétero, né? Se bem que nem sempre até pouco tempo, né? Mas e aí acabou virando a casaca, né? Acabou. Certo? Mas eu acho que no caso do Léo Índio e do Carluxo, eles são apenas amigos, cara. Certo? Não há nada até hoje que comprove que eles sejam gays mesmo. Tem que ser bem amarguradinho para escrever isso em pleno Natal. Aí depois você teria que ver o post do Gentili referindo-se ao Jair Bolsonaro em pleno Natal. Nem no Natal o cara esqueceu o Jair, né? Vamos ver. Por isso ele só vive com o MBL, o que o Oi Otário havia escrito, né? Lá não pode ser adulto com 40 anos, tem que fazer vergonha pra família. Cara, eu acho que a família do Renan Turdeblom de Santos concorda com o que ele vem fazendo, cara, enquanto líder político. Tanto é que tem o irmão dele lá, né, chamado Salsicha, né? Você vê que é um salsicha gordo, né? Colaborando para os planos do Renan, certo? Então eu acredito que a família também concorde com isso, né? Vocês não têm voto sem os isentos e ficam atacando ao invés de agradar e tentar ser gentil. Aí depois reclamam dos caras. Desse jeito, Lula... Cara, vocês não têm voto sem os isentos? É o contrário, hein? É o contrário, hein? O bolsonarismo, ele continua sendo a maior força da direita brasileira. Independente do Jair Bolsonaro ter sido preso, cara. É muito mais fácil o pessoal do MBL não ter voto, né, sem o apoio bolsonarista, né, do que o contrário. Só você pegar no ano passado aí, quando a Amanda e o Renato Batista, eles se escusaram de criticar o seu Jair, né, nas suas campanhas para vereador, né, e eles vão fazer isso aí no ano que vem também. Eles vão concorrer a deputado, né? Aí vão parar de criticar o Jair, obviamente para pegar voto de bolsonarista desavisado e pronto. A Amanda foi eleita por conta disso aí, né? O Gentili é um projeto de homem, não conseguiu constituir sua família até hoje porque é um frouxo. Resultado de não ter tido um pai presente para ensiná-lo o que é ser homem. Por isso esse rancor todo. Aqui o Anthony Jojon, rindo da desgraça alheia, só vai passar o Natal com teu caminhoneiro peludo, barriga de cerveja sobre a pochete, que descasca a laranja com a unha comprida do dedinho e te trai com um traveco caolho que faz ponto na Dutra. Foca no peru e deixa de ser amargurada, amigo.
tá falando isso aí do Gentili ou do à direita do... Porque isso aí também vale pro Gentili, pô. Aqui, você esqueceu de lambe o cu do Dirceuzinho. Isso aqui ele tá citando o Renan Santos, né? É isso. Deixa o capeta levar o Bolsonaro, assim o Carluxo sai do armário. Falando em deixa o capeta levar o Bolsonaro, né? Eu li algumas pessoas aqui no X dizendo que, olha só, diante de tudo que o Jair, né, vem passando, né? Ele realmente está sofrendo muito. O ideal seria que ele falecesse. Aí eu soltei os cachorros pra cima do cara porque, porra, cara, você desejar a morte dele porque ele tá passando por tudo isso, cara. Não seria muito melhor você acreditar que ele pode dar, que ele possa dar a volta por cima, não? Ou você realmente acha que a gente vai ficar na mesma situação de sempre? Eu acho que não, cara. Eu creio que não. Eu creio que, inclusive eu estou embasado nisso aí, pelo fato de que o Brasil tem a política dinâmica demais. Mais do que nos Estados Unidos, mas eu acho que se bobear mais do que em qualquer outro país, cara. Você sempre tem histórias que mudam, certo? Conforme algumas situações e tudo. A situação política aqui do Brasil, ela é muito... Ela não é parada, cara. Ela não é ociosa. É sempre uma coisa nova acontecendo, é sempre, né? Então aqui, ó, doente político igual os puxa-saco do Lula ladrão. Rapaz, deixa eu ver aqui. Aí, ó, o Gentili, ele cotou isso aqui que a direita do havia escrito, né? Aqui, você acabou de descrever o Carlos Bolsonaro, hahaha. E ele havia feito esse post aqui às 4h51 da manhã do Natal, hein? Do dia 25 de dezembro, de ontem, hein? Aí eu fico imaginando, olha só, o sujeito é rico, certo? Ele é rico, ele é famoso. E mesmo assim, em plena manhã de Natal, ele perde o tempo, perde o fosfato dele, pensando na família Bolsonaro, cara. Certo? Aí, né, a gente acaba chegando à conclusão, isso aí mais uma vez, se bem que eu já sabia disso aí há um bom tempo, né? De que a galera do MBL pensa mais no Bolsonaro do que nós mesmos, cara, do que os próprios bolsonaristas. É incrível isso, cara. É impressionante isso, cara. Aí tá o que o Jeff Stutz havia escrito aqui embaixo. 25 de dezembro, 5h29 da manhã, e o Danilo batendo punheta com a foto de um Bolsonaro. Aí o que eu havia escrito embaixo, o palmito é alguém amargurado e mal resolvido. Aqui, por isso que só dinheiro não traz alegria. Vejo o Danilo, milionário, mas só come alguém pagando isso aí. Não consigo atestar isso, até porque eu não convivo com o cara. Não tem filhos e nem família. Ele poderia... Cara, eu acho que ele tem família sim, né? Mas, ao que parece, esse maluco ele vive muito mais solo, né, do que em contato com a família dele, né? Ele podia estar em qualquer lugar se divertindo, mas está falando de político de madrugada. Que vida merda. Aí o que eu havia escrito aqui, na condição dele, nesse exato momento, eu estaria fazendo uma viagem de moto, né? Se eu tivesse condições para isso aí, cara, eu tava na estrada agora, cara, agora. Aí o que eu havia escrito aqui para responder o que ele havia dito, né? Quase 5 da manhã de Natal e tu falando de Bolsonaro, seu infeliz mal resolvido. De que adianta ter dinheiro se é essa criatura patética, né? O Gentili é patético mesmo, cara. E nesses últimos anos aí ele fez questão de esfregar isso aí na cara do povo. Aqui, Danilo, uma pergunta. Michel Temer é corrupto, bandido, vagabundo e quadrilheiro? Aqui, esse obcecado tem fixação pelo soldador de tornozeleira que vendeu o país por causa dele e do maninho rachador. Aí a pessoa escreve isso aí, em 2022 votou nulo. Aqui, o Jeffrey Chiquinin, inclusive esse aí é advogado do Felipe G. Martins, né? Alguém que até pouco tempo atrás havia discutido com Paulo Figueiredo Filho, né? E, inclusive havia feito um vídeo falando sobre.
O Carlos tem família, tem uma filha linda, é um filho exemplar e tem poucos mais bons amigos. Você não tem nada, só sua solidão, sua paranoia e um ou outro interesseiro que fala mal de você pelas costas. Que Deus tenha vergonha e te tire dessa vida miserável e patética. Carlos, nem na história tava e você botou ele? É tesão nisso? Fetiche? Danilo, não adianta ficar soltando muita farpa. Jamais vou esquecer do seu voto em 2018. Aqui, rapaz, um escândalo envolvendo o ministro e nenhuma palavra. Mas não tira os Bolsonaros da cabeça. Mas essa fixação toda aí que o MBL faz é para justamente desgastar a imagem dos Bolsonaros, né, no imaginário popular, cara. Se bem que não dá para você falar que nem metade do povo frequenta o X, né? E a rede mais usada pelos MBLoides é o X, cara, eu acho. Né? Então eu acho que, de qualquer forma, vai ter uma espécie de, digamos assim, repelente natural, né? Já que esse pessoal não vê esses posts aí do MBL, né? Rapaz, deixa eu ver aqui. Segundo você, seu covarde, essa mãe de 7 filhos é maluca e o Alexandre seria... Cara, a gente sabe muito bem que o Jair Bolsonaro, ele fala muita merda, ainda mais quando ele tá feliz, tá empolgado, né? Mas a galera, ainda mais o pessoal do MBL, né? A galera que é contra o Jair, que é contra o bolsonarismo, sempre utilizam dessas, entre aspas, gafes dele, né? Pra querer deixar claro pra todo mundo que, olha só, ele não é seu representante, blá blá. Mas dá pra separar as coisas, cara. Não é porque o Jair disse aquela merda lá, realmente foi uma merda, né? Que ele havia falado pro Xandão pra ser seu vice. Aquilo ali claramente, né? E obviamente foi uma brincadeira. Mas o pessoal aqui, quando eles, entre aspas, cobram o Jair, né? O pessoal do MBL, né? Eles fazem justamente para te convencer de que vote na gente, não vote no Bolsonaro, não vote nos bolsonaristas. É isso, a intenção é essa. Aqui, Alexandre de Moraes nega a pensão domiciliar para a mãe de 7 filhos. O cara manda essa, né? Segundo você, seu covarde, blá, blá. Mas aí numa eleição entre Bolsonaro e Lula, o cara vota nulo. Aí tu pega que o sujeito perdeu completamente sua credibilidade em querer cobrar algo do Jair Bolsonaro. Aqui. Por acaso sou eu, filho da puta, que em cima de carro de micareta finge ser machão e em frente o Moraes pediu permissão para dar sorrisinhos amarelos, gaguejou e o chamou para ser seu vice, chamando o cara de filho da puta, cara. Certo? Rapaz. Então, você nota que pode, no caso do Gentili e de algumas pessoas do MBL, pode ser algo patológico também, né? Aqui, imbecil. Petista, na boa, vai tomar no... Aqui, pelo jeito deve pensar no nome Bolsonaro até no sexo. Vai falar... ele não vai falar, cara. Inclusive eu tenho que comentar aqui, né? Outra vez, eu sempre vou ter que comentar. Nem a Amanda Bolsonaro, ela pediu fora Xandão quando ela foi questionada, ela foi estimulada a falar isso aí lá no programa Fio Diário, cara. Ela não havia dito isso aí. Acho que esse merda aqui vai falar. Não vai falar, pô. Eu vou fazer a derradeira pergunta para Amanda. São duas, na verdade, mas são objetivas. Amanda, eu apoio o projeto de lei o seu projeto de lei para tirar das escolas, da mesma forma que eu apoio o projeto de lei do Adrilles para não permitir que esse conteúdo ele tem classificação etária, né? Então ele não pode ser patrocinado pelo Estado, ele não pode tá no ambiente infantil. O do Adrilles é da escola e o meu é... Isso. Mas eu apoio. A questão que fica é a seguinte, o MBL fala que é direita e tal, não sei o que o MBL é. Vocês apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Diante de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, vocês estão ao lado de pessoas que têm a iniciativa de reformar o Supremo? Que tal a gente desfavelizar o Supremo Tribunal Federal? Se a gente apoia vocês nesse projeto,
Qual que é a resistência para não apoiar um projeto que o mundo inteiro está falando e vendo, que está escancarado para tudo que é lado, que é um judiciário que precisa ser reformado e ministro que precisa ser impedido e preso? Bom, você não falou que você não sabe o que é o MBL, acho que então você deveria estudar um pouquinho antes de ter uma convidada que é do MBL, mas sim, o MBL é de direita. E vamos lá, e você também não entendeu muito o que eu disse, que sim, eu falei da lava-toga lá quando eu falei do Senado, mas quando os próprios bolsonaristas tiveram a oportunidade de fazer o lava-toga, vocês não fizeram. Então, não vem colocar o MBL como de outro lado. E, obviamente, eu entendo que você apoia o PL anti-Oruan, porque ele vai contra facções criminosas. E eu entendo que você é de direita, porque sim, eu estudo, eu entendo, e eu nunca vou te jogar por outro lado só por discordar de algumas posições suas. Eu entendo que você é de direita e você é legítimo. Cada um tem as suas lutas. A minha luta hoje é contra o crime organizado. Mas o impeachment, Amanda? Você não respondeu. Eu sou vereadora. Eu sou a favor do impeachment. Você é Se vocês me elegerem como senadora, eu posso até... se vocês me elegerem como senadora, eu posso Não, até... como cidadã, Amanda. Como cidadã, você é a favor ou contra o cidadão. Eu acho... E não é só o Alexandre, é que vocês ficam também com o mega foco. Gente, são todos ali. A gente precisa fazer uma reforma do judiciário. Sim, meu amor, mas é uma estratégia. Você é a favor do impeachment de todos? Você cria um constrangimento. É a favor do impeachment de todos? Alexandre, quando a gente vai ter alguma decisão, às vezes não é só do Alexandre. São mas de você é a favor do impeachment de todos? 90%. Mas você é a favor do impeachment de todos, então? Eu acho que a gente tem que rever, sim, o nosso STF, do jeito que ele é feito hoje, como um todo. Objetivamente, você é a favor do impeachment de todos os ministros do STF? Objetivamente. Eu sou a favor da gente rever todo o nosso sistema, porque se tirar o Alexandre, vai ter outro aí, o coleguinha dele, que vai pegar as mesmas coisas. Mas cria-se um constrangimento, Amanda. Um constrangimento para que então outros não façam o que o Alexandre está fazendo. E a gente resolve esse problema. Não é lava-toga. A lei Magnitsky, lá fora, lá nos Estados Unidos, eles estão querendo condenar um ministro aqui por abuso de direitos humanos. E aqui a gente precisa... Inclusive de vocês, do MBL, você, Amanda, direita, a gente precisa de uma pauta única. E a pauta única seria o impeachment do Alexandre de Moraes para tentar restaurar uma normalidade institucional do Brasil. Você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, nesse sentido? Sim, eu sou a favor de uma reforma geral, Adriles. Porque não adianta só tirar o Alexandre de Moraes. Se tirar só o Alexandre de Moraes, não vai resolver sim, o problema. Boa parte. É igual, por exemplo, vocês são a favor de tirar o Comando Vermelho? Não, porque vai ter o PCC. Não é. O Comando Vermelho é uma abstração. O Alexandre de Moraes é uma pessoa. Você tem um processo de impeachment de retirar um ministro abusador, Amanda Vitorazzo. A gente tem que rever um todo. A gente tem que rever todo o STF. Mas a lógica da lei do todo é o impeachment do Alexandre, de os presidentes indicarem, a lógica do STF de ter essa voz na mídia. Se pegar nos Estados Unidos, tem que fazer uma... Eles não podem falar, eles podem ter Amanda, eu vou fazer um elogio. Eu vou te fazer um elogio. E é o MBL, tá? Se tem uma coisa que o MBL tem, é estratégia. A estratégia de reforma do judiciário começa, todo mundo, isso é quase unânime, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Por que vocês têm tanta dificuldade em colocar eles apoiaram a CPI das fake news, Adriles, que virou inquérito. Eles apoiaram a CPI das fake news, que virou inquérito. Daí é amplo, geral vocês já tiveram um presidente que indicou. Por que vocês, então, não pegam ali o Cássio Nunes e fazem... Eles não conseguem responder. Mas tudo bem. Deixa eu agradecer. Mas ainda tem uma pessoa lá dentro que ajudou a soltar o Lula. Então, conversa com essa pessoa. É isso aí, Amanda. Dá para saber muito bem. Se elegerem senador algum dia, eu toco lá. Está longe disso, eu acho. Porque uma pessoa que não consegue se posicionar sobre um cara atroz, muito bem. criminoso, eu sei que o seu... Está bem longe de conseguir uma vaga para enfrentar essa pessoa. Mas assim, a pauta era o Oruan. E eu acho... Não tem pauta aqui. O programa não tem pauta. A pauta do programa é um debate aberto. E aí me chamaram para falar de... Mas o STF acabou de falar que o STF abençoou... Acabou de falar do Supremo. Acabou de falar do Supremo. Mas parece que o pessoal do MBL tem medo de falar do STF. Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de falar nada, meu filho. Eu não tenho medo de Comando Vermelho, eu vou ter medo de quem? Você tem sim. A galera do MBL não fala do Alexandre de Moraes. Tá que nem o Kim Paim quase, pô. Não fala o nome do cara. Morre de medo. A gente sabe disso. Não morro de medo de ninguém. Eu não tenho medo do PCC, do Comando Vermelho, não tenho medo do Alexandre de Moraes. Desculpa. O Alexandre, às vezes, é mais perigoso que o PCC. Cuidado. É o que os Estados Unidos estão falando. Mas, eu acho esse debate essencial. Tem que ter esse debate. Quer dizer, aqui não teve nenhuma arapuca para Amanda. A gente sempre fala do Supremo. Se ela acompanha o programa, ela sabe disso. Quero deixar aberto.
Cada um tem sua luta. Eu acho que a luta de vocês é digna, é legítima. Eu acho que realmente a gente tem que combater, sim. Tá errado do jeito que tá, mas a minha luta é outra. Não dá para lutar todas as brigas. A minha briga é contra o Comando Vermelho, é contra o crime organizado, e cada um tem as suas brigas. Eu respeito a briga de vocês. Mas a briga, Amanda, eu não queria te interromper, desculpa, mas a briga contra o Comando Vermelho, contra o crime organizado, você falou aqui para nós que o STF, de alguma forma, ele abençoa o crime organizado. Se você não é acabar com o STF, é você reformar o STF através do impeachment e através de uma reforma judiciária. As coisas são imbricadas nesse sentido. É o que eu disse, eu acho que do jeito que o STF tá errado. A gente tem que fazer então apoia conosco o impeachment do Xandão, meu amor. Vem pro lado bom da força. E quais são as ações, então, do impeachment do Xandão? Vai ter manifestação? O que vai ter, então, de ação prática? É pegar gente, lideranças, o MBL, ao Bolsonaro, ao Tarcísio, ao Romeu Zema, a você num caminhão de som, gritando junto comigo, Carneirinho, fora de Alexandre de Moraes, mobilizando milhões de pessoas para ficar no ouvido dos senadores lá, falando, tira esse cara, porque esse cara tá acabando com o STF, com as instituições. Agora, se ficar essa divisão, tirar o Xandão, vai ter o Dino. Aí não sai nada. Mas se tirar o Xandão, ainda vai ter o Dino. Tem que fazer uma reforma geral. Amanda, perdão, esse raciocínio é pueril. Não tem essa de se tirar um, tem outro. Esse raciocínio é totalmente pueril. Se tirar o Xandão, ainda mais Por que você não quer tirar o Xandão? O impedimento de um ministro de uma Suprema Corte é algo inédito num país de proporção continental que nem o Brasil, e a gente tem um vírus inédito também, que é um vírus que tem tudo a ver com liberdade de expressão, que tem a ver com o seu projeto de lei do Oruan. Quer dizer, é bizarro você dissociar uma questão que está umbilicalmente lá conectada. É bizarro isso. Você tem, no projeto de lei do Oruan, o germe do mal da censura começa e irradia pela estrutura superior da burocracia nacional, que é o Supremo. Ele invade, inclusive, competência sua de vereadora, para falar de Cracolândia. Ele invade competência do governo estadual para falar de Câmara. Ele invade competência do Rio de Janeiro para falar de tráfico e de quem pode ou não subir o morro, quando pode subir o morro. Mas São Paulo se posicionou. O Xandão mandou tirar o muro, a gente conseguiu não tirar. O Xandão tentou aqui, a gente conseguiu municipalizar várias vezes. Inclusive, eu estou municipalizando a internação compulsória, que é o que me cabe aqui, para tentar municipalizar coisas para a gente conseguir avançar, porque realmente não é só o STF, mas se depender dos ministros do Lula, a gente também não vai avançar em várias pautas. Mas eu acho que é uma reforma mais estrutural. É uma reforma maior do que se tirar um, vai ter um Dino ali que vai pegar o protagonismo e vai continuar com as outras atrocidades. Vereadora Amanda, só para eu compreender, a vereadora, acredito que isso não é uma pauta da vereadora enquanto está na Câmara de São Paulo, etc. e tal. O MBL, enquanto movimento político, nas eleições de 2026, o impeachment de ministro do STF é um critério para o MBL apoiar um candidato ao Senado ou não? Provavelmente o MBL vai ter um candidato ao Senado e a gente vai fazer a nossa agenda de candidato ao Senado. A gente não conversou ainda de 2026, nomes e tal, mas provavelmente o MBL já vai ter um partido político e terá o seu candidato ao Senado. E isso será uma pauta desse não candidato? Sabe ainda. Não sabe dizer pelo jeito. Ainda não sabe. Não vai ter, a gente vai conversar. Não tenho nem o nome da pessoa. Ok, deixa eu me despedir da Amanda, que ela estava com horário já. A gente estendeu um pouquinho aqui o debate. O debate está sempre aberto aqui no Show da Manhã ou em qualquer outro programa. A gente está à disposição. Obrigado por ter participado aqui, Amanda, do Show da Manhã. Sempre de portas abertas para a gente debater. Obrigada, igualmente. Aqui, que vida de merda, hein, Gentili? Você se autodescreveu sem esposa, sem filhos, sem amigos verdadeiros. O invejoso, recalcado, hipócrita e assim. Aqui, nenhuma palavra sobre o camarote da corrupção que teus amigos foram, nem uma sobre o ministro aqui. Porra. Os caras também não sabem escrever direito, né? Nenhuma sobre o ministro aquele, nadinha, covarde, FDP, lixo imundo. Ele esqueceu que dá o toba, acho que o MBL é clube de macho de sauna gay. Aqui, primeiro os sintomas de uma pessoa que está doente, colocar os seus problemas nos outros. Vá se cuidar, rapaz, isso vai te ajudar de alguma forma. Então o pessoal aqui tá descendo o malho no Gentili, com razão, né? Que tesão pelo Carlos Bolsonaro, hein? Até onde sei, ele é hétero. Vai procurar alguém do MBL.
tem que mencionar Bolsonaro, né? Então, pessoal, cara, o pessoal tá nessa aí, né? Detonando o Gentili, tem que detonar mesmo, certo? Aqui, um sujeito que não consegue administrar o próprio negócio, toma chapéu de sócio. Será só sócio mesmo? Eu não sei. Cara, eu não me surpreendo se aquele Bruno, né, tiver comendo o Gentili, cara. Não me surpreenderia. Mas, pô, o cara ficou tanto tempo desviando o dinheiro do bar do Gentili, cara. Então, cara, eu não tiro a culpa de quem poderia dizer que, olha só, tem algo errado aí, né? Tem algo errado aí. Quer descarregar a frustração nos outros. Aqui. Que a Carol escreveu pro Grok, né? Que é a inteligência artificial do X. Carlos Bolsonaro tem filhos e família? Pô, família, obviamente, ele tem, né? Todo mundo sabe. Agora, sim, Carlos Bolsonaro tem uma filha chamada Júlia, nascida em 23, com Marta Seilier. Ele também tem uma família grande, incluindo o pai Jair Bolsonaro, a mãe Rogéria Nantes e irmãos como Flávio e Eduardo. Acabou, mano. Não precisava falar com a inteligência artificial sobre isso. Aqui, Flávio é o cara que o assessor confessou ter cometido rachadinha, Grok. Deixa eu ver. Ah, sim. Aqui ele tá falando sobre o Flávio, né? Mas não é porque os Bolsonaro são uma família que todo mundo ali seria confiável, cara. Eu vou votar no Flávio, né? Realmente primeiro por questões de falta de opção. Segundo, né, por ele ter sido escolhido pelo próprio Jair, né? Então, é isso, galera. Sujeito aqui, amargurado, né, ressentido pra cacete, em pleno 25 de dezembro, cara. O cara... Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui que ele tá falando foi o que o Metrópolis, inclusive foi o Metrópolis e a Folha de São Paulo, né? Elas fizeram matérias aí comentando que o termo, a música Jingle Bells, ela teria uma origem racista, né? Certo? Os caras, eles fizeram questão de soltar essa aí para desmerecer o significado do Natal, né? É como eu disse, a Folha de São Paulo ela virou uma espécie de catraca livre, cara. Catraca livre com mais grife, né? Aqui. Aqui, história manipulada e falsificada para gerar engajamento. Pesquisadora conclui que a música não é racista e sim o palco onde estreou. Aqui o Gentili está falando, qualquer pesquisa rasa ou profunda demonstra que isso é só mais uma mentira de quem quer aparecer, não sabe como é, só sabe lacrar para isso. Ainda sobre negros e Jingle Bells, uma das melhores versões desse clássico é a do genial e lendário Chubby Checker. Sendo assim, foda-se. Aqui ele está falando aqui sobre a cantora, né, entre aspas, Luísa Sonza, né, que ela havia sido acusada anos atrás de ter sido racista contra uma advogada aí, né, que ela pensou ser uma empregada, né? Aí ela pediu água para ela e aí a tal advogada, que nem negra acabou processando a Luísa por racismo. E a Luísa, como é uma cantora que infelizmente ela está acorrentada na grande mídia, né? Ela fez aí uma nota comentando sobre racismo estrutural, né, se pondo no papel de culpada, sendo que ela não tinha sido culpada. A confusão dela qualquer um poderia fazer. Até eu, pô. Certo? Que nem branco sou. Aí aqui o Gentili comentando. Quem foi buscar água para eles?
Vou ver os comentários aqui, depois eu vou encerrar o vídeo. Aqui, esse engenheiro Jardiel Pérez aqui, do que estão comentando sobre ele aqui no X, né? O cara havia feito uma empresa para dar golpe, certo? Não sei se isso é verdade, mas devido aos comentários dele e devido à própria associação dele, né? Eu acho que ele está competindo com o engenheiro Léo para ver quem mais fala merda pela internet, né? Certo? Não sabemos, mas no seu caso era a Juliana, né? Soltou uma boa aqui, hein? Tigrão pra atacar artistas medíocres e Tchutchuca pra atracar. Tô confundindo. Trava-língua aqui. Pra atacar o Lula e o Moraes. Lá é a sonda que leva água pros branquelos, meu mano. Não é da sua conta, idiota. Gostaria de saber se a Ludmilla, que é outra hipócrita do cacete, né? Ela tá comentando aí até hoje sobre mas acontece que o Marcão do Povo, que é um apresentador do SBT, né? Ele havia sido racista comigo, né? E tudo mais, certo? Sendo que... Só que ela tava ciceroneando aí um tal de Rodrigo Branco, que inclusive é um cara que tem relações aí com diversos famosos e tudo, né? E que também tinha sido acusado de ter sido racista. E ela havia se encontrado com esse cara aí depois do escândalo envolvendo ele. Então é outra que não vale absolutamente nada, cara. Já desejou Feliz Natal pro Xandão e pro teu pai Lula? Então é isso aí, pessoal. Isso foi uma piada, né? Isso foi uma piada. Então é isso, pessoal.